momento em que estamos fazendo essa reverência ao nosso querido Eurípides Barçanufo, o nosso evangelho, que nós intitulamos Evangelho de Eurípides Barçanufo, porque foi inspirado nessa prática que ele instituiu lá em Sacramento, que nós estamos aqui. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir Lenói com a leitura do Evangelho sobre o perdão, que hoje ela falou, né, que não deu tempo, por conta da fala que ela dá início, que é de grande valia, que tem um teor muito bom, muito saudável e que acalenta os nossos corações. Então, valeu. Edilson já nos trouxe aquela mensagem maravilhosa de Eurípides Barçanufo, contando a história de seu Cristino, que não adianta a gente querer esconder. Olha, quem tem médium por perto, médium com essa mediunidade, não faça as coisas escondidas. Então, mas acho que estamos para continuarmos com a nossa proposta de ler o livro, esse aqui, que vocês já conhecem, Francisco de Assis, que é uma psicografia de João Nunes Maia, e o Espírito é Miramês, trazendo a história de Francisco. Então, sejam bem-vindos todos vocês, Vânia Leite, Neide, Lourdes Lima, Jane Carvalho, Dona Vânia, Sandra, Gilvan, Tânia, Jane Santana, Selma, Vânia Febreu, Vânia, nossa Vânia Lúcia, Mestre Edilson, Luciana, Anjos, Melri Cantora, é Mari, né? Veri Paz, Lenói, Gabi Cupelo, todos vocês. Nosso abraço fraterno. E continuando, porque semana passada, se vocês lembram, nós falávamos da situação em que Shaolin se encontrava. Ele que havia feito a sua inscrição, por assim dizer, havia se alistado nas cruzadas, ele que já havia se tornado um cruzado, estava arrependido, muito arrependido. E arrependido, ele buscou na sua intimidade, oi Lívia, bem-vinda, Luciana, Cláudio, Dona Marlene, Gabi Cupelo. Então, Veri Paz. Ele ali, muito angustiado, buscou Francisco, não encontrou o pai de Francisco, falou dos seus novos projetos, o que deixou o pai de Francisco muito animado, porque ele gostaria muito que o seu filho se tornasse um homem indo para a guerra. E então Shaolin não estava mais com aquele anseio. Em seu mundo íntimo havia um turbilhão de confusão, de guerra íntima, porque ele percebeu, ele caiu em si. Ele percebeu que não era aquilo, não fora essa a proposta que ele tinha para com ele mesmo. Ao chegar no local, no quartel, vendo aquelas crianças, vendo aqueles garotos, naquela algazarra, aquela balbúrdia, aquele alvoroço, toda aquela confusão, crianças indo para a guerra. Ele ficou em aflição e orou muito, e seu mestre espiritual, seu guia espiritual, aquele mestre indiano, se apresenta para ele, se apresenta e o aconselha, e fala da necessidade que aqueles homens têm, daqueles espíritos imperfeitos, de estarem reencarnados no planeta Terra, que são espíritos belicosos, que somente a escola Terra seria suficiente, seria a escola necessária para que eles aprendessem, seria ali estava o hospital, a escola, ali estava até mesmo para alguns o presídio, onde essas almas estariam de volta para recomeçar, para reaprender ou para aprender e para se melhorarem. Caso não acontecesse, não era por conta de Deus e sim do livre-arbítrio de cada um. Mas era isso que Shaolin necessitava, de conselhos. Ele queria muito ouvir do seu mestre se ele devia ou se não deveria ir para as cruzadas. Só que os espíritos, eles influenciam sim em nossa vida, mas eles não decidem por nós. A decisão é nossa, nós temos o livre-arbítrio, é de nós que deve partir a decisão, porque se assim não fora, seríamos nós marionetes, estamos aqui sendo manipulados, estamos aqui sendo tomados, a nossa consciência será tomada por outra consciência que vai nos dominar, não.
A não ser que estejamos fascinados, mesmo assim nós temos a nossa parte de responsabilidade, nós temos o nosso compromisso assumido. Então Shaolin queria ouvir do seu mestre que a decisão de ir ou não ir participar das cruzadas. Enfim, Shaolin acorda, já não está mais com aquelas apreensões, estava aliviado das apreensões. Mas a dúvida em relação à guerra, a dúvida, melhor dizendo, em relação à guerra, continuava. Ele ainda tinha aquela dúvida, estava ali no quartel, estava ali sob o comando daqueles cavaleiros romanos e franceses, que após a aula de adestramento, a qual ele assistiu e participou com muita obediência, porque Shaolin era um jovem bastante obediente, um jovem que trazia em seu bojo essa disciplina, esse respeito por aqueles aos quais ele se colocava como submisso, como um colaborador de alguma forma. Então ele obedeceu aos comandos, participou da aula de adestramento, mas ao término da aula, Shaolin se recolheu em um barco, sentou ali no tombadilho e olhando para o mar, para as ondas, olhando à sua volta, jogando alguns grãos de milho para os peixes famintos, começou a questionar de si para consigo. E nesse questionamento, e nesse momento de grande reflexão, ainda ouvindo a gritaria daqueles jovens garotos que estavam se preparando para as cruzadas, começou a refletir. Começou a refletir e, torturado naquelas lembranças confusas, Shaolin humildemente conversa com a majestade divina e diz assim: Senhor, força universal que comanda todos nós, eu estou aqui à mercê dos ventos como se fosse uma folha seca. Não sei o que fazer. Essa decisão de ir às cruzadas me tortura. Eu não vejo agora, nesse momento de lucidez, eu não vejo razão para isso. Defender um pedaço de terra igual a tantos outros, por ser o lugar onde o corpo do Cristo foi depositado. Como pode, Senhor, coadunar essas ideias de guerra, de violência, de fratricídio, essas ideias de egoísmo, de orgulho, de ódio, de vingança, de ganância, coadunar com a mensagem do Evangelho? Como pode os homens da igreja, como pode os representantes de Jesus, que não são legítimos, né, Illinois? Como pode esses homens que representam a nossa mãe igreja, madre igreja católica apostólica romana, esses bispos, estarem à frente desse movimento, levando homens, crianças frágeis para a guerra, para se matar por ganância? Não, Senhor, não vejo nisso nenhuma semelhança com o Evangelho. Então eu te peço, sei que as suas leis são perfeitas e imutáveis e aqui estou para segui-las, mas eu te peço, me instrui da melhor forma. Parece que a gente tem essa ânsia, né? A gente quer que Deus desenhe, e Ele já desenhou, mas a gente quer que Deus desça do céu, né? Nessa nossa forma nessa linguagem figurada, quer que Deus desça do céu e diga: olha, filho, faça assim. Quando tudo isso já foi dito, já foi escrito, está em nossas consciências. Então eu sei, Senhor, da eficiência das tuas leis, mas me ensina de uma forma mais direta, mais concreta, o que devo fazer. E ali ele pensou e orou e não viu o tempo passar. O chamado para o lanche da tarde havia terminado, já começava a escurecer, o céu já começava a despontar no céu, as primeiras estrelas, o firmamento agora estava salpicado de estrelas, e ele olha para o céu e diz: Senhor, ensina-me, me guia, me educa, me orienta. Eu não sei o que fazer. Estou diante de ti, Senhor, e quero mudar. Não permita que esses instintos maléficos me conduzam os passos. Me orienta. E ali ele desperta, percebendo que o tempo havia passado,
que a noite já havia caído, que os últimos raios de sol já tinham ido embora e que agora o céu já não tinha mais a luz do dia. As estrelas agora estavam no firmamento, dizendo para ele que devemos brilhar, que devemos deixar que brilhe a nossa luz, que devemos sair desse estado infeliz em que nos encontramos, que devemos deixar esse homem velho carregado de mazelas, de tendências ruins, de necessidades, de prazeres que nos causam desgosto, dor, sofrimento, porque o mal não está na ação em si, mas nas consequências dessas ações. Aquilo que nos é prazeroso agora, vamos analisar as consequências disso aí. Então, naquele momento, Shaolin, mais uma vez, roga a misericórdia divina. Mais uma vez, Shaolin está em conflito, rogando, pedindo, mesmo depois do seu guia espiritual ter se apresentado para ele, ter dito para ele da necessidade daqueles homens, ter dito para ele que em todos os lugares que ele fosse, em qualquer plaga, ele ia encontrar guerra, ele ia encontrar batalha, ele ia encontrar lutas sangrentas, irmãos contra irmãos. Mas ali era diferente. Ali a guerra era santa, entre aspas, onde já se viu guerra santa. Não foi Jesus o príncipe da paz, não é Jesus o príncipe da paz. Não foi Jesus e não é Jesus que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos? Como esses homens, representantes de Deus e legítimos representantes do Cristo, como esses homens que representam a Madre Igreja, podem conduzir almas para a morte, para o ódio, para o desamor? Então, Shaolin, mais uma vez, pede a Deus o auxílio para não permanecer nesse caminho de sangue, de mal, de maldade e de desamor. E próxima semana nós vamos continuar com essa história, com esse relato, através do nosso querido Miramês, por quem nós temos profunda afeição, através de João Nunes Maia, que nós não conhecemos, mas também temos muito carinho, a história do nosso nobre querido Francisco, o pobrezinho de Assis. Gratidão é a palavra que Lenói não cansa de repetir, e gratidão nós devemos plagiar, copiar e colocar no nosso dia a dia. Vamos agora tornar a gratidão verbo, para que nós possamos agir com gratidão, para agir gratidão. Vamos agir gratidão. Gratidão nós temos por vocês aí estarem nos assistindo, nos ouvindo. E vamos encerrar a nossa fala dizendo que Edilson está dizendo bom dia, querida irmã, e aos demais também. Irmãos e irmãs queridos, paz e bem para todos. Então, dizendo a todos vocês, minha querida irmã Adriana, que a nosso Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, é uma gota d'água no oceano do amor de Deus, que tenta sobreviver para dispensar amor, para distribuir amor, esclarecimento, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nossas palestras estão no canal no YouTube. Vocês que costumam assistir, vocês que passam para os seus familiares, peguem lá o canal no YouTube, o Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia. Todas as nossas palestras estão lá. Já que vocês gostam de compartilhar, de passar para as pessoas, já que vocês gostaram, a conversa fraterna lhe fez bem, o nosso Evangelho Café com Luz fez bem para vocês, já que o Contando Histórias, que hoje nós vamos para o segundo episódio de Contando Histórias, falando mais uma vez sobre o irmão Horta, às 19 horas, compartilhem. O nosso irmão Edilson com o estudo do Evangelho, com o estudo sistematizado da doutrina espírita, e Lenói com os convidados às 19 horas, nos dias normais e no sábado às 20 horas. Gente, vamos distribuir o bem, vamos divulgar o bem. Chega de tantas coisas negativas. E assim nós agradecemos, não esquecendo de vibrar por todos os irmãos, por todos esses que pereceram durante a pandemia, seja pelo vírus, sejam aqueles que suicidaram, como aquele rapaz
aquele enfermeiro em São Paulo, no Hospital das Clínicas, acho que foi em São Paulo, cuja mãe faleceu pelo Covid, ele não suportou e suicidou. Então, eu agora não lembro o nome dele, mas ontem à noite eu estava lendo. E assim vai acontecer, infelizmente. Mas vamos orar, vamos emitir vibrações de amor para os familiares, para os internados que estão hospitalizados, para os que estão em casa, para os que partiram. Vamos vibrar em direção do amor de Deus para com todas as criaturas. Vamos emitir, através desse evangelho, da energia salutar de Eurípides Barçanufo, do nosso querido patrono, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, do outro homem de bem, do outro médico dos pobres, o Kardec brasileiro nosso, querido Dr. Bezerra de Menezes, e tantas outras almas, o nobre Chico Xavier, rogando a Jesus, a esses espíritos de luz e a todos os outros irmãos que partiram da terra e deixando seu legado, vamos rogar a todos eles, por essas almas que partiram, por esses irmãos que ficaram, pelos suicidas, pelo nosso irmão Luiz Guilherme, esse outro rapaz cujo nome agora eu não recordo, e por tantos outros. Vibremos, oremos e agradeçamos a Deus. Agradeçamos pelo momento, pela paz que invade o nosso mundo íntimo, pelo cantar dos pássaros, pela beleza que os nossos olhos veem no altar da natureza. Vamos agradecer a Deus por tudo, pelas dores, pelas privações, por tudo, enfim, Senhor, porque tudo na vida tem um porquê e uma razão de ser. Muita paz, que Jesus permaneça conosco e tenham um excelente dia.